TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E agora temos uma novidade aqui. Ao invés do Gui, que abandonou a gente vai ter aqui a co-apresentação do Diego Kerber. E aí, Diego, beleza, cara? Beleza, Nick? Muito boa noite pra você, muito boa noite pro ouvinte que tá ouvindo a gente agora aqui no Cripto Piratas. Vai ser uma edição bem cheia, hein, Nick? Ah, essa daqui vai ser sensacional, né, cara? Espera até a gente apresentar os convidados aqui. Beleza. Vamos lá para... Lembrando que você pode participar aqui do programa com a gente, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 93726-1318. Você também acompanha aqui no site do TC, tc.com.br, ou ainda no nosso aplicativo que você pode baixar no celular. Criptopiratas, Criptogiro. Bitcoin e demais criptos seguem em queda, influenciadas pelo cenário econômico negativo ao redor do mundo. Pois é, o Bitcoin estava sendo negociado ali na casa dos $41 mil, com uma queda de 4% mais ou menos, enquanto os demais criptoativos também desvalorizam nessa terça-feira, tá? Em meio a um cenário econômico aí de incerteza e temor da retirada dos estímulos financeiros lá nos Estados Unidos, não são só os criptoativos, a bolsa, a B3 também estava em queda aí de mais de 3%. De qualquer maneira, com menos estímulos e possível aumento da taxa de juros, aliás, vai ter aumento da taxa de juros nos próximos anos nos Estados Unidos, já deram essa sinalização. A tendência é a desidratação aí dos ativos de risco, como as criptomoedas. El Salvador completa 3 semanas de implementação do Bitcoin como moeda de curso legal. Pois é, El Salvador tornou aí o Bitcoin uma moeda oficial em 7 de setembro, tornando-se a primeira nação a oficializar uma criptomoeda como meio de transação, meio de pagamentos oficial ali. Desde então, a carteira de Bitcoin Chivo, que é disponibilizada pelo governo salvadorenho e utilizada lá como meio oficial mesmo para receber essas criptomoedas, alcançou 2,25 milhões de habitantes em El Salvador. Isso é cerca de 1/3 da população total, tá? Além disso, há 200 caixas de Bitcoin para que os cidadãos consigam fazer transações aí com a criptomoeda, uma opção além da carteira, né? E a China anuncia o banimento das transações com criptomoedas e influencia na queda do mercado cripto. Pois é, novamente temos a China aqui nos destaques, porque na última sexta-feira o Banco Central da China, aliás, com várias outras autoridades, com a Procuradoria, com a Justiça, com o Ministério da Segurança Pública, anunciaram o banimento das transações com criptoativos. Na verdade, que as empresas não podem mais intermediar transações que envolvam criptoativos, basicamente proibindo as corretoras de operar no país, tá? Isso causou uma queda, assim, na cotação do Bitcoin, influenciou ali na cotação do Bitcoin e das outras criptomoedas, além de provocar uma série de discussões sobre a real intenção da China de banir sempre, várias vezes, as criptomoedas ou ações ligadas às criptomoedas, como eles fizeram ali desde 2013, sempre com o passar dos anos, cada vez um anúncio diferente em relação a esse sentido aí. Debate Cripto, Criptopiratas. Bom, pessoal, estamos aqui de volta para o nosso debate cripto e hoje a gente tem, vai ser uma presença sensacional. Estamos simplesmente aqui com Marcos Amaral e André Veloso, fundadores da B13, que é aí um site, um projeto que a gente vai conversar um pouco mais, mas qual que é o destaque? Esses dois resolveram ir para El Salvador, ali na época do início de setembro, porque o Bitcoin foi implementado em 7 de setembro. Eles foram lá em louco para ver o que estava acontecendo, qual que era a sensação dos salvadorenses em relação a esse tipo de medida. Então vai ser um prazer conversar com eles aqui. Primeiro, Marcos, tudo bem, cara? Um prazer receber você aqui no TC. Pô, uma honra pra gente poder compartilhar um pouco da nossa vivência lá. E realmente foi uma aventura. A gente resolveu em cima da hora, mas o importante é que deu certo. E a gente foi lá acompanhar, né? Então a gente viu um pouco de tudo. E estamos ansiosos para contar essa experiência. E aí, André, tudo bem? Também aqui é um prazer receber você. E pelo jeito a gente tem muito que conversar aí sobre essa aventura de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Legal, tá saindo tranquilo? Tá saindo. Pô, é um prazer enorme a gente vir aqui e contar, porque foi uma aventura mesmo. Foi uma aventura bem legal e era isso, né? A gente tava vendo as notícias que chegavam aqui e falou, vamos lá, né? Vamos ver mesmo se é isso. E acho que o primeiro desafio, assim, será que dá pra ir, né? Nossa, porque sensacional. foi uma semana antes, a gente falou assim, começamos a olhar passagem, documentação, e aí... E a gente não contou pra ninguém, porque a gente falou assim, a gente quer desembarcar lá, tá lá pra começar a contar pra todo mundo, senão eu falei, a gente não sabia se ia conseguir chegar, né? Porque com essa coisa de pandemia, essa coisa de, né, vacina, como é que faz pra entrar ou não.
3 voos, né? A gente Não pegaria tem- para chegar Não lá. tem voo direto, não tem voo com uma, só tem voo com 2 escalas, não. só com 2. Foram 24 horas para chegar. Vocês foram pra China, essencialmente vocês foram pra China. Basicamente, a gente foi pra Quase China. isso. Eu prefiro El Salvador, hein? E é claro, temos Sem aqui os dúvida. nossos especialistas da casa, Paulo Bogosian e Jorginho. E aí, Paulo, beleza? Fala, Nick, prazer estar aqui. Convidados de honra hoje. Hoje eu tô como ouvinte e entrevistador aqui, porque eles têm muitas histórias boas. Inclusive, a gente estava perguntando as coisas para eles aqui antes de começar o programa. Então, obrigado por terem vindo aí, Marcos e André. Tamo junto. Bora, Jorginho. Mais uma, meu. Marcos André, obrigado pela presença. Acho que vai ser muito interessante mesmo. Até eu tenho assim, uma curiosidade imensa de saber como as coisas foram feitas e estão sendo feitas lá, né? Porque a informação nunca chega 100% do lado do chão para aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Obrigado novamente por todos os ouvintes, tá? Bom, vamos começar fazendo aí um giro rápido do mercado. Na verdade, a gente quer mesmo falar de El Salvador, mas como tá acontecendo essa queda aí, na verdade, desde um pouco antes, mas na sexta-feira deu uma intensificada, vamos ver o que tá acontecendo, quais são os motivos aí que pelo menos dão um norte pra gente entender o que tá acontecendo com o mercado dos criptoativos. Bom, vou começar com você, Bogo. É claro, teve a notícia da China na sexta-feira aqui, como a gente adiantou, que proibiu basicamente as corretoras de criptomoedas no país, e com isso, aliado a alguns outros fatores, o preço do Bitcoin e das outras criptos caiu. Qual que é a sua perspectiva aí em relação a esse mercado do Bitcoin e das demais criptos? Eu tava inclusive lendo a notícia que você postou no Mover um pouco mais cedo, da The Block, das diferenças desse banimento para os anteriores. Então, mas parece que nesse caso, de fato, as empresas, principalmente as corretoras e as mesas OTC, ficaram com medo mesmo e resolveram fechar a operação, porque parece que já teve, tem até legislação, a Suprema Corte já está pronta para prender todo mundo lá, então parece que o pessoal se apavorou mesmo e a gente viu ao longo dos últimos dias uma série de transações da Huobi, né, de pessoas que estavam sacando dinheiro da Huobi ou mandando para protocolos de DeFi ou para FTX ou vendendo no mercado. Então isso gerou uma pressão aí nos preços e essa pressão ela foi aumentada pelo medo de regulação nos Estados Unidos, porque a SEC, né, o órgão regulador americano, costuma passar legislação no final do ano fiscal deles, e o ano fiscal deles acaba no final de setembro. Então foi assim no ano passado, quando eles foram para cima da BitMEX, né, do Arthur Hayes, e o mercado está esperando que eles possam ir em cima aí dos alguns protocolos de DeFi, que é o principal alvo aí do regulador americano, que, né, ele incomoda muito o cartel dos bancos você ter protocolos assim que geram renda, taxas de juros tão altas, né? Então é um problema isso. E então, só diferenciando, a regulação americana ela é mais focada em altcoins e a regulação chinesa é focada em banir tudo. Os americanos querem classificar as altcoins como investimentos, como valores mobiliários, enquanto que os chineses querem proibir tudo. Fechou. Jorginho, tem mais algum update aí em relação ao mercado? Cara, não, eu acho que de fato, a gente está numa situação meio delicada, eu diria. A gente precisa reagir ali até os 38 mil K no Bitcoin. Legal. Porque é uma área que você consegue raspar muita liquidez ainda. E a gente está muito atrelado ao cenário fora do país, né? Do cenário global. Que está tendo problema na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, todo lugar tem um problema, né? Brasil, todo lugar tem. Então, isso está pesando mais. Mas assim, eu estou até um pouco surpreso que o fluxo nessas quedas, apesar do price action ser péssimo, ele tem sido bastante absorvido pelo spot, o que é um bom sinal. E abaixo ali de 40 você tem uma quantidade de ordens muito grande. Então tá muito semelhante ao que a gente viu quando teve os 30 mil dólares ali, que você tinha uma quantidade muito grande de ordens, toda vez que ia, voltava. Eu espero que não vá, né? Mas eu acho que tem uma chance razoável de ir. Continuamos trabalhando com a ideia que a gente vai ver novas máximas agora aí nos próximos 3 meses, né? No final do ano. Mas eu acho que os próximos 10 dias eles vão ser essenciais para a gente ter um panorama, de fato, a gente vai ficar talvez de lado durante
um trimestre ou se a gente vai conseguir, né, nos romper aí e subir, né? Acho que tá num momento importante de definição ali e a gente tem algumas questões que devem clarear aí nas próximas semanas. Essa questão do teto americano, todo ano acontece a mesma coisa, parece uma palhaçada, né? Parece um circo o negócio. Todo ano tem a mesma conversa na mesma data. Isso vai ser resolvido logo. As questões da China, acho que já ficaram para trás. Tem questão de preço de energia. Isso, puta, influencia mais por mood, mas não é algo diretamente ligado ao mercado cripto, né? E a gente está vendo alavancagens baixas também. Normalmente, para você ter quedas mais violentas, você precisa ter mais alavancagem. Então, eu ainda estou construtivo, mas eu acho que a gente está no momento que vai ser a definição do que vai ocorrer para o final do ano. Então, tem que ficar de olho. Não pode também só trabalhar com o cenário que vai subir, porque não é assim que funciona, né? A gente precisa ter o cenário também que talvez não caia, ou que talvez caia, para a gente poder eventualmente se preparar, tá? Perfeito. E agora vamos passar para o assunto principal aqui da noite, falar sobre El Salvador. Estamos aqui com o André e com o Marcos, que, como eu disse, foram a El Salvador ver de perto o que estava acontecendo por lá, quando o presidente Nayib Bukele resolveu simplesmente, em pouco mais de 3 meses, adotar o Bitcoin como uma moeda oficial. Então, vou voltar aqui para vocês, pessoal. Bom, primeiro eu queria que vocês contassem como foi a chegada a El Salvador, as primeiras impressões do país, assim, além do Bitcoin mesmo, como é El Salvador, né? A gente vê tanta notícia, mas sempre sobre a perspectiva das criptomoedas, a gente não tem muita noção de como é o país. Bom, acho que a primeira impressão que a gente teve, assim, né, isso se provou até o final da viagem, que é um país, obviamente, acho que eu não sei se ele é o menor da América Central ou da América inteira, acho que fica entre El Salvador e Uruguai, se não me engano. Então é um país pequeno, mas o que mais chamou a atenção da gente foi o povo lá. O povo é muito amável, muito cortês, muito receptivo. Latino normalmente é assim, mas lá não é pra puxar sardinha não, porque eu já viajei pra alguns países e lá tem alguma coisa diferente. Mas desde o motorista do Uber, o cara do aeroporto, na recepção do hotel, policial na rua. A gente fez muito conteúdo na rua gravando, e a gente foi gravar em frente ao Banco Central lá um dos dias, saiu um cara com a escopeta, do tamanho de um tanque. E lá é assim, farmácia, eles ficam com uma pessoa na porta com uma escopeta também. Eles têm um histórico de violência. Um país meio violento, né? Mas todo mundo... Isso assusta um pouco, mas que melhorou, né? A gente se sentiu super seguro e o povo super hospitaleiro. E essa história é muito legal do Banco Central, porque a gente estava bem na frente da porta. E o guarda veio, a gente falou, pronto, agora ferrou, né? Primeiro enquadro da viagem. E ele veio e, por favor, não pode ir para o sistema de segurança. Com licença. Foi super educado. Você pode até... Pode um pouquinho mais para lá, ó, ali vocês podem gravar. A gente ficou assim, caramba, né, cara? Você não sabe nem ter falado tão polícia, né? Vocês estão fazendo uma coisa, sai daqui, isso aqui. Não, foram super... Em todos os lugares, assim, a gente foi super bem recebido. Então é um grande diferencial. Tem as belezas naturais também, né? A gente foi até a praia, né? A gente desceu no litoral, os vulcões. Então, é um país conhecido muito pelo turismo do surf. Então, inclusive, tem uma das histórias legais que a gente estava no avião, né? São 2 escalas, né? Não tem voo direto. E aí a gente encontrou, tinha alguns brasileiros, mas aí um sentou do nosso lado. A gente estava indo para Costa Rica. E aí ele, brasileiro, começou a falar português e tudo, ele... pra qual praia vocês estão indo? Que onda vocês estão indo pegar? Eu falei, tô indo surfar a onda do Bitcoin. Aí ele falou assim, era carioca, ele falou, sério? Estão pegando 3 aviões pra ver Bitcoin? Eu falei, pra você ver como é importante esse assunto. E aí, a gente desceu na Costa Rica, a gente tinha uma escala longa lá de 7 horas, e a gente foi dar uma volta na cidade. Então, inclusive o Demetrio, né? O Dedé, surfista, carioca. E também, né? Acho que 50 e tudo. E a gente passou essas 7 horas, ele fez um intensivão de Bitcoin com a gente. Ele, porra, maneiríssimo. Não sei o cara doutrinaram durante a viagem. O cara voltou convertido. Todo mundo. E a gente, todo mundo. E a gente chegou, assim, em El Salvador, já no primeiro dia, saímos pra gravar e tudo. À tarde, ele já mandou o WhatsApp, assim. Chegou lá, tava na praia, ele já viu uma cabaninha. Pô, lembrei de vocês, os caras que vendendo coco aceitando Bitcoin. Então, acho que assim, mais um evangelizado lá, por dizer, legal. né? É de pouquinho em pouquinho que a gente constrói. Essas interações foram boas. Isso é legal, porque essa foi uma das intenções. E como é que a gente fazia essa abordagem? Quando a gente saiu aqui do Brasil, a gente já perguntava para as pessoas, aceita Bitcoin? Então a gente fez o PCR aqui, e a gente, pra mulher que fez, a gente perguntou, a gente pode pagar em Bitcoin? E ela... Que isso? Aí um olhou pro outro e falou, putz, a gente tem muita coisa pela frente. Tá né? cedo. A gente se propôs a isso, sempre ter essas pequenas interações com as pessoas, porque como foi de última hora, a gente não preparou assim um roteiro, vamos pra tal lugar. A gente sabia que a gente queria fazer conteúdos no centro, com os comerciantes populares, alguém do governo, ir no vulcão, ir pra praia, Bitcoin Beach, a gente sabia mais ou menos o que a gente gostaria de fazer.
Mas eu falei assim, tio, vamos fazer o seguinte, vamos se abrir para a experiência, vamos deixar as coisas acontecerem, mas cada interação que a gente tiver, entrou no Uber, a gente conversa, entrou na lojinha, a gente pergunta. E para se habituar, então a gente começou isso aqui no Brasil. Então na semana eu fui cortar cabelo, no lugar que eu sempre corto, eu falei assim, ele deu tanto, eu falei assim, porque eu até levei uns produtos a mais, e eu falei assim, você já tá aceitando Bitcoin? Aí ele fez assim, e a galera mais jovem, aí ele falou, não, eu não sei direito como é que funciona, mas... Eu falei, pô, cara, você tem que já se antenar aí, porque daqui a pouco todo mundo vai te pedir. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí depois teve a história do PCR e a reação da atendente foi assim, o que é isso? Eu, tipo assim, nunca nem ouviu a palavra. Nem ouviu a palavra. Loucura. E a gente achando aqui que, né? Só que isso foi até o final da viagem. E aí, só de uma maneira resumida, a história, a gente chegou 2 dias antes lá, a gente chegou no dia 5. Então a gente já teve essas interações, que a gente vai contar algumas delas para vocês. Mas foi muito legal porque até o dia 7 a pergunta é: vocês aceitam Bitcoin? E aí sempre a resposta, né, a maioria das vezes sempre não. Aí eu falei assim, mas se eu voltar aqui daqui a 2 dias, eu vou poder pagar com Bitcoin? Então, aí a pessoa falava assim, pô, eu não sei, porque na verdade assim, eu sei como funciona, às vezes a pessoa mais jovem, eu sei que tem que ter a carteira e tudo, mas no restaurante lá, o meu gerente ainda não me explicou como é que se vai ser um QR Code na parede, se a gente vai ter um tablet, um celular. Então não tinha o treinamento nem prático para poder ter essa interação com o cliente. Então a gente começou a entender, caramba, a curva de aprendizado não é só em relação ao criptativo. É só saber o que é o Bitcoin. Né? Até como lidar no comércio e tudo mais. É o empírico, né? Exato. É o empírico. E aí a provocação depois, do dia 7, era quando eles mandavam... E lá tudo é precificado em dólar. Então a pergunta não era se aceitava. Aí chegava lá a conta $15. Eu falei assim, quanto que é isso em Bitcoin? Aí a pessoa, obviamente, não sabia responder. Então, mas a gente fazia de brincadeira, mas aí sempre gerava interações legais. E quando nós chegamos, um dos challengers, o desafio principal era tomar uma cerveja pagando em Bitcoin. E primeiro dia nós fomos num bar, nós chegamos cansados, vamos comer alguma coisa, um jantar, e fomos num restaurante legal que tinha do lado do hotel. E aí foi onde o Marcos até falou, né? Aceita Bitcoin e tudo mais. E ele falou, então se eu vier depois do dia 7, vocês vão aceitar. E a gente fez esse desafio. A gente foi no primeiro dia e a gente foi no último dia. Era dia 12, né? Dia 10. Que era o dia 10, aqui no fim a gente voltaria no dia 10, a gente esqueceu de fazer o PCR, ficamos mais 2 dias lá. Nossa. E ficamos ainda torcendo, de repente podia dar positivo, a gente ir pra praia, ficar 14 dias na praia. Mas a gente vai deixar uma dica de viagem, porque a gente tá já quase 2 anos sem viajar. E eu vou te falar que a gente foi se informar. Eu liguei na embaixada em Brasília, de El Salvador, e a informação que para você, não tinha nenhuma barreira sanitária, mas você precisava ter ou vacina, ou PCR, ou quarentena. Sim. Um dos 3. Aí na ida a gente falou assim, a gente já tinha vacina, tá tudo certo. E a gente falou assim, vamos fazer o PCR só por desencargo? A gente levou. E aí eu falei, tudo bem, a gente tava lá. Quando chegou, eu falei assim, como a gente já tem a vacina e já entrou no país, na hora de ir embora, beleza. Aí você acredita que na volta é vacina e PCR. Na ida é ou e na volta é E. Aí eu falei pra Bianca, sério? Ele falou, sério. Os dois. A gente não pode... Essa aí é armadilha. Pegadinha viu? do malandro! Foi pegadinha. Aí eu falei assim, tá bom, estamos no aeroporto, onde é que eu vou fazer? Não tem, você tem que voltar pra cidade, 1h30 de carro. Nossa. Aí perdemos o voo. O problema não é o PCR. O problema é você pegar, tomar vacina, né? O cara, já tomou? Não tem vacina. Então, desculpa, você vai morar aqui, seu CEP é aquela casa ali? Exatamente. Porra, Tem beleza. Bitcoin. Beleza. Pessoal, uma dúvida lá, tem uma moeda além do dólar, né? Tem uma moeda local. Se utiliza essa moeda ou era dólar mesmo e nem se fala da moeda salvadorenha? Olha lá, tinha. Mas conta a história aí, tio. Em 2001 era o Colón salvadorenho. Mas foi Colón. em 2001 eles fizeram até mesmo, essa é uma dos problemas que acontece lá, de desconfiança que eles têm do governo. Porque em 2001 eles tinham o Colón salvadorenho e eles implementaram o dólar como moeda. Como E segunda seria moeda, né? Como segunda moeda. E seria algo paralelo. Só que com o tempo, o governo foi pressionando, os bancos não faziam Conversão. o change ali, o câmbio. Você depositava E- em e Colón, eles na hora de sacar só vinha dólar. Só vinha dólar. Começaram a tirar do mercado. E o que Foi começou a meio sorrateiro o acontecer? negócio. Eles começaram a arredondar os valores. E isso gerou uma inflação que o povo ficou meio... É o clássico de governo. né? O câmbio era flutuante, aí eles fixaram o câmbio em 8,75, né, colons para $1. Então isso gerou um super problema de inflação, aí o câmbio mesmo, porque você imagina, né, o país também com inflação, com moeda, com problemas monetários como problemas. todos os países né, latinos. Nunca aconteceram e aqui no Brasil, Não, né? nunca.
Mas o Colon agora você encontra ele como souvenir em algum lugar. Mas Caramba. não, mas não Ele aceita. não é moeda, não aceita. Aí eles É só adotaram o mesmo- dólar. Tudo é precificado Tudo é em dólar e precificado em só dólar. circula a verdinha. Só Legal, pô. Deixa eu aproveitar que vocês tocaram no assunto. Tem uma conversa lá sobre eles terem aceitado ou feito o Bitcoin na moeda de curso legal lá para fugir do FMI, né? E aí você vê no Twitter o próprio presidente tirando sarro do FMI Sim. e que alguns milionários de Bitcoin poderiam ajudar a pagar a dívida externa do país. Vocês ouviram alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente quis ter uma experiência mais real possível em relação à população. A gente estudou bastante, né? Porque a gente acompanha as notícias, a gente vê como é que foi a polêmica do artigo 7, o artigo 8º da lei. Então a gente entendia quais eram as questões. E a gente foi para lá como entusiasta de educação financeira, de criptomoeda. A gente foi para lá assim super empolgado e falando assim, nossa, eles nem sabem como isso pode transformar o país deles, né? E aí, acho que o primeiro banho de realidade, o primeiro banho de água fria, porque a gente chegou, imagina, a gente conseguiu chegar, então eu já tava assim, comemorando, e a gente falou, pô, chegamos, cara, agora vamos começar a divulgar que a gente tá aqui, né? E aí a gente chegou, pegou um Uber, a gente chamou um Uber lá, entramos no carro e era um garoto, tinha 24, 25 anos, e aí óbvio, aí eu falei, todas as interações, né? Aí, e era acho que dava 1 hora até o hotel, eu falei assim, aí eu comecei a puxar papo, você viu o celular, você curte rede social, game, não sei o que. Ele, pô, claro, jogo, sigo vários influenciadores, não sei o que. E eu falei, Bitcoin, você já mexeu? Ele falou, pô, já, eu tenho uma carteira, eu já comprei uma vez, sei um pouco, vejo alguns vídeos e entendo relativamente bem. Eu falei, então você deve estar empolgado, né, agora que daqui a 2 dias vai entrar a lei, né, você deve estar empolgado. Aí ele falou, não, eu tô muito preocupado. Aí eu, pô, já falei, caramba, né, um garoto falando, eu falei, mas por quê? E aí foi o banho de realidade, porque ele falou assim, o nosso país ele é tão pobre e a gente não sabe o quanto que o governo está arriscando da economia, da diplomacia internacional, e o quanto do nosso dinheiro está sendo empregado nisso, sendo que a gente tem vários problemas sociais, de educação, saúde, mais do mesmo, né? E ele falou, então se esse projeto tiver algum impacto ruim, a gente vai perder o pouco que a gente já tem. E foi ali que eu, que aterrissou os 2 pés na terra e falei assim, tio, acho que essa viagem vai ser mais densa do que a gente Profunda, imagina. né? De fora é bem mais fácil analisar, né? Tem essa lenda, já falaram, que a Blockstream, né, ia ajudar eles a fazer um bonde lastreado com a mineração que seria feita lá no vulcão de Bitcoin. Essa era a lenda. E aí, como tinha esse bonde, ele pegava o fluxo de caixa das criptomoedas e pagava a dívida com o FMI, né? Uhum. Vamos ver se consegue fazer isso. Se conseguir, salva o país. Mas só para não te deixar sem resposta, a gente entende que a discussão lá não está nesse nível. A discussão, mesmo na imprensa especializada, eles estão... É só isso. Questionando, né? É o aplicativo que está no pau, é o quanto que o governo gastou, os caixa eletrônico ia ser com parceria público-privada e acabou sendo só com dinheiro público, aí as manifestações. Então a gente sentiu que era mais um questionamento do governo, né, do porquê, das motivações. Muita gente já influindo que vocês estão usando isso para lavar dinheiro, para corrupção. Aí a gente até ficou muito... a gente entendeu todos os lados ali da história. Muito machucado, né? A gente foi na manifestação, que foi a maior que teve, foi no dia 7 de setembro. Primeira coisa, a gente acordou e foi para a manifestação. Foi a maior manifestação que tinha acontecido até aquele momento. E era grande mesmo. E a gente fez live de lá, tem lá no nosso perfil no Instagram, tem 15 minutos eu andando, mostrando os cartazes e tudo mais. E aí depois a gente começou a conversar. Algumas pessoas que estavam mais assim, a gente chegava, tava com Bitcoin assim cortado no meio, e todo mundo, no all Bitcoin, né, tudo lá. E aí a gente chegava assim, mas você sabe o que é o Bitcoin? Ele falou assim, eu sei, mas você acha que não é uma coisa boa pro seu país? Ela falou, não, eu não tenho nada contra a tecnologia, só que eu não quero que o governo imponha nada aqui e eu não quero que gaste dinheiro com isso. Então, era mais por esse lado. Então, eles usaram muito da exposição, que o mundo estava ali, que a imprensa estava de olho, usaram o símbolo do Bitcoin como... Mas ela tinha várias questões, né, tio? Tinha direitos LGBT,
muito disso de o dinheiro vai ser usado para corrupção, vai ser usado para lavagem de dinheiro. Tinha até dinheiro do Satanás, isso aí. Tinha, vamos ser ratinhos de laboratório, sabe? Umas coisas assim. Eu sei que se vocês não são instituto de pesquisa e que a evidência é anedótica, mas assim, quanto que vocês diriam que tinha de aprovação lá para essa lei? Sei lá, 50% da população, 80% ou 20%? Olha, sabe o que foi interessante? E aí eu vou deixar... a gente, dentro dessa viagem, a gente teve 2 viagens. E 2 experiências antagônicas. E uma delas foi na capital, São Salvador, onde a maioria esmagadora de todo mundo que a gente conversou, perdido, assim, não sabia, não entendia nada. A gente conversou a gente deu entrevista para mais de 7 veículos lá, do mundo inteiro, e jornal de oposição, a favor. Então a gente sentia essa tensão política lá. E nas ruas, para o comerciante, desde o comércio mais formal até o vendedor mais humilde de rua, assim. E as pessoas não fazem a mínima ideia do que se trata isso. Por que existe, Muito como rápido, que funciona. né? Muito rápido. Essa era uma das reclamações. é o tipo de Implementado em coisa 90 dias, Exato. mas com informação zero. É o tipo de coisa. Então, pra Se eles você foi mudar, assim. adicionar uma moeda nova, com uma tecnologia que ela é nova, cara, 90 dias é um negócio hercúleo. Tanto que quando eu vi a primeira vez, eu falei, os caras não vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir fazer isso. Vai dar problema. E a tal. sensação que dá para eles é essa mesmo. Parece que eles querem fazer de uma forma rápida para que a gente tenha que aceitar, sabe? Engolir, Faz mesmo, sentido. ali goela abaixo. E como é que a gente vai reclamar sobre isso? Como é que vai ser feito? A sensação que dava era um pouco essa. E tanto que, assim, durante a viagem saiu a notícia do Panamá, que eles estão discutindo lá também. A Ucrânia e tudo mais. A gente até pensou em ir para lá. A gente falou assim, vamos aproveitar que tá do lado. Quarta Eu passagem falei, pro tio, Brasil, vamos pro Panamá. desce pra rodoviária, vamos pegar avião, vamos de rodoviária. É mais fácil. E aí eu falei assim, quando a gente viu a notícia, também me veio esse estalo de falar assim, talvez eu esteja me precipitando na minha conclusão, mas eu acho, talvez essa abordagem do Panamá, da Ucrânia, de reconhecer como meio de pagamento e não ser uma moeda de curso legal, seja mais interessante para que... porque quando eu conversava com as pessoas mais radicais lá, eu falava assim, eu entendo que o problema é alguém te impor. Porque se a tecnologia é boa, ela vai ser adotada organicamente. Por que você usa o WhatsApp e não qualquer outro aplicativo? Por que você usa, sei lá, qualquer outra rede social? Ou por que você usa o Waze? Por que você usa o Tecnologia iFood? imparável. Se ela é boa, E aí a pessoa vai... Da Dota. Então, se o comerciante quer ter na lojinha dele, você quer ter a maquininha do Visa do Master, beleza, ele tá abrindo mão de 2 a 5% ali do faturamento, quer ter a maquininha do Bitcoin, você pode ter ou não ter, você pode receber em outras moedas, na moeda no local de cada país. Então, eu acho que é um jeito mais fácil, porque a gente que entende sabe que é fácil, é simples, já é um meio de pagamento, já é uma forma de eficiente. investimento, já é uma forma de poupança, é tudo, né? É um pacote completo. E a gente teve essas experiências. E acho que é isso que até o Marcos ia falar. Tivemos uma viagem dentro da viagem, que foi isso. A gente teve uma experiência em São Salvador e a gente teve outra experiência completamente diferente em El Zonte. Na Bitcoin Beach, né? Então a gente chegou lá que ele já... Acho que vale a pena explicar um Exatamente. pouco o que é o Bitcoin Beach, porque a gente sabe, mas muita gente está ouvindo não vai saber exatamente o que é o Vai lá, meu tio, você projeto. tá careca de saber, vai. Não, vamos lá. Foi muito legal porque era isso. Essa interação que a gente tinha na capital era realmente de dúvida, de incerteza. Era muito bacana, porque quando... Era a tia do PCR aqui. Que isso? Era um pouco isso. E era legal porque quando a gente começava a conversar com um garçom, uma atendente, uma recepcionista, sobre esse lance que a gente fazia a pergunta se aceita ou não, e elas, não, a gente até tá querendo ver, as outras pessoas vinham junto e começavam a querer pegar essas informações também, né? E era super divertido, porque a gente sentia que a gente estava passando informação que eles estavam querendo mesmo. Mas quando nós fomos para El Zonte, que a gente foi lá na Hope House, né? A Hope House, que é um projeto social lá que existe há 15 anos, e aí eles implementaram... quanto tempo foi? Há 3 anos. 3 anos. Quase 3 anos que eles implementaram educação financeira e uma das ferramentas é o Bitcoin, né? Porque Aí eles têm batizou de Bitcoin 21 Beach. atividades, né? Eles dão aula de surf, eles têm 4 pilares, que é Educação... empoderamento, espiritualidade, e o terceiro, o quarto a gente não assim, saúde física, mental e saúde do é bolso. isso daí. Então a Bitcoin Beach é um projeto, faz parte uma desse ONG. projeto, não Projeto é de um... educação financeira dentro Caramba, da que legal. comunidade. Então Muito ele bacana. já e é muito interessante
e que é uma comunidade muito humilde, culturalmente, socialmente, em todos É uma os vila de aspectos. pescadores, como se fosse uma vila de pescadores, mas já está bem, né, até... Então você O projeto imagina está bem desenvolvido para 7 outras comunidades, então... é ali no bem- entorno, não é? Então você imagina que na capital a gente falou com gente bem instruída, com gente né, de vários tipos, né, desde do popular na rua até uma cadeia de restaurantes. Então a gente falou com todo tipo de pessoa. E lá na capital, todo mundo com um ponto de interrogação no meio da testa. E lá na praia, a gente aprendeu. Porque a gente falou assim, a viagem inteira, a gente falou assim, a gente quer ouvir e, né, ver, a gente quer absorver. A gente não quer ensinar nada, mas, claro, pelo fato da gente ter começado antes, algumas coisas a gente já entende, e aí a gente ajudava. E é o que o tio falou, às vezes a gente estava num restaurante, num lugar, e tem até história legal que a gente não conseguiu voltar por causa da questão do PCR lá. E aí a gente foi até a loja da Avianca para trocar as passagens, e aí a gente teve que pagar uma multa lá, uma diferença para poder, a gente ficou mais 2 dias por conta disso, e a gente fez a primeira compra da história da Avianca em Bitcoin. Porra. Caramba, que legal. Desbravando. foi. Mas o mais legal... Elas tiraram foto com a gente, faz uma selfie aqui com a gente e tudo A mais. gente pegou... Que massa. E todo mundo vinha, os atendentes, todo mundo veio, porque eles teriam Queriam ver obrigatoriamente funcionando. de fazer o uso daquilo, né? E como nós fomos os primeiros, eles queriam ver aquilo funcionando, os próprios funcionários ali, o próprio Nossa, pessoal que estava sensacional. atendendo. Foi muito engraçado isso. É que sabe o que foi legal? Lá eles usam um API de um banco, chama do Banco Agrícola lá. Então eles implementaram, não é uma carteira direta e tudo. E aí quando a atendente, como ela foi a primeira, ela falou, deixa eu chamar minha gerente aqui. Ela falou, pelo tablet ainda não tá funcionando, deixa eu fazer pelo laptop. Eu falei, não, tudo bem, vamos aprender junto, eu falei pra ela. E aí quando ela mostrou o QR Code, eu já vi que a gente que já manja sabe que é da Red Lightning, né? Então a gente sabe. Eu falei, você sabe o que é Red Lightning? Ela falou, não, você tá falando grego. Eu falei, então tá, então põe o caderninho aí que a gente vai conversar. E era um caderninho mesmo. E ela pegou começou a o anotar. caderninho, E ela é anotando gerente da tudo. Avianca. E eu comecei a explicar. É isso, porque a transação é mais rápida, tal. Aí eu fui explicando pra ela como é que funcionava. Só que o legal é que você lê o QR Code e ele abre na tela no seu navegador uma página, um pop-up do Banco Agrícola. E ali você tem que colocar seus dados, seu documento, tudo, nacionalidade. E aí quando você dá OK, ele te gera um endereço que vale por alguns segundos para você copiar e colar na sua carteira e você faz a transação. Esse cadastro seria só na primeira vez que vocês estavam utilizando esse API? Não, Ou acho será que todas as por transação? Porque Isso já é mais complexo. é mais complexo. Então eu falei, olha, vocês estão adotando. Até o tio falou assim, né? Pô, mas é difícil, não sei o que. Eu falei, cara, mas é uma empresas desse porte. Não tem jeito. Elas não podem fazer coisa PJ, né? anônima. O tio falou isso. Então, Ele falou, é melhor. pô, mas tem que preencher o legal do Bitcoin, né? Da criptomoeda, é esse lance de ser. Você baixa a carteira e pronto, você tá ali anônimo, né? Daí ele falou, não, mas é uma PJ. Eu falei, faz sentido. E a Avianca, ao invés de fazer a plataforma deles, o banco já investiu, já criou o API, então vamos incorporar aqui. E claro, como Mais toda fácil. tecnologia, ela vai aperfeiçoando, Sim, talvez sim. o UX vai melhorando ali. Com certeza. Ah, É, porque fazer um cadastro toda vez que você for fazer uma transação não vai pegar. assim, Eu né? acho que isso vai ser, assim, puta, se for um lugar maior, não vai ter jeito, né? Sim, O cara tem que saber quem é a pessoa, tem outros problemas ali. Agora no dia a dia E deve ainda ter mais você- ali é um consumo de pessoas estrangeiras, né? Porque Sim, uma exatamente. companhia aérea tem que preencher. Porque se for mesmo do Banco Agrícola, pessoas de El Salvador mesmo, de repente é um cadastro único ali que você Sim. faz, é ok, mas pra gente de até porque fora, né? precisa então, reportar isso, né? é. Agora, tirando empresas grandes assim, os demais eles usavam de fato, mostravam o QR Code, vocês escaneavam e a transação ia, né? Isso. Mas pouquíssimos, né? Pô, não, na capital, cara. Na capital, pouquíssimos. As grandes redes, tanto que a gente comprou 2 pizzas. Nas primeiras mas numa compras em grande rede. Bitcoin. A nossa primeira compra em Bitcoin foram 2 pizzas. Os malucos que gastaram 47 mil satoshis. A gente quer daqui a 10 Vamos ver anos daqui ser os 10 malucos que anos, gastaram né? uma fortuna. Pelo menos famosos eles vão ser. Ainda foi em pizza, que é o símbolo. Não, né? e duas. A gente comprou 2 pizzas, a gente falou assim, cara, e foi... Então, uma as grandes coincidência. redes, elas já estavam prontas. Tinha lá um caixa McDonald's, específico. né? O McDonald's já tá no Pizza Totem. Hut, No Totem, aquele Starbucks. Starbucks. Eu lembro Já que estavam no dia que foi a lei foi posta em prática, né? Foi no dia seguinte já começou a ter no Starbucks e na McDonald's porque tinham pessoas que estavam lá e falaram, No próprio dia 7. Não, a gente comprou no dia 7. A gente comprou no no dia dia 7. que- No dia que- mesmo, no dia da da implementação. implementação. Mas o restante, a gente conseguiu pagar o hotel.
Pagamos o hotel. Acho Na que capital foi Na isso, né? capital foi só o hotel. A pizza e o hotel. Pizza e o hotel. Mas lá na Bitcoin Beach eles têm inclusive uma Exatamente. carteira. Queria voltar até pra Então, Bitcoin a Beach pra gente- vocês explicarem pra gente como foi voltar. lá a É isso experiência aí. aqui. A praia do Bitcoin, né? Vai lá, tio, vai lá. Não, e realmente foi uma experiência única. Primeiro porque a gente aprendeu muito, a forma como eles implementaram. É muito bacana, porque eles têm um método para criança, eles têm um método para adulto, eles têm um método para pessoas mais velhas. E só para dar uma encurtada, nós fomos comprar uma água, né? A gente queria comprar o objetivo da cerveja mesmo, né? Mas a gente chegou lá no Seu Davi, um senhorzinho, uns 70 e poucos anos, bermudão, barrigona de fora, tudo mais. Ei, Seu Davi, tudo bom? Pá, a gente tem cerveja? Não? Ah, então uma água, 2 águas, $1. Aceita Bitcoin? A cara que ele fez, tipo assim, claro. Como se fosse a Você coisa é mais louco, né? natural do mundo. Tipo, você pode pagar Como com se- dinheiro? Posso pagar. É tipo assim, a pergunta não faz É a mesma sentido mais. coisa. E assim, né, ele já pegou as águas enquanto a gente... Não, lê o QR Code aí. A gente leu o QR Code e tudo mais, fez o pagamento e ele dá um tique verdinho falando que tá pago. E a gente, pô, né, ó, pagou? Pega a Não água quer aí. olhar, não tem que chegar um Tipo, não recibo tem pra que você. chegar, não tem que ver que o dinheiro Então, foi. Ele, O Bitcoin, que é a Pega blockchain, água que é o protocolo da confiança, já incorporou a confiança. Então ele já viu ali, ele não precisava nem ver, sabe? Então é muito legal você ver já incorporado naquele microcosmo ali, naquela sociedade ali, que já chegando a 7 mil pessoas ali, ele falou, né? De 5 a 7 mil pessoas ali nas comunidades em torno. A gente até fez uma brincadeira de que as grandes mudanças, né, das colonizações sempre chega pelo litoral e vai entrando litoral, pro continente. E acho que é um pouco disso mesmo. E sabe uma coisa que foi também interessante de ver? Como isso mudou a vida deles, né? Porque na sequência a gente foi num outro lugar, ali em Alzonte mesmo, era uma pousada que tinha um cafezinho, aí eu já vi a latinha de cerveja, falei, tio, pô, agora Agora é a hora. vamos lá, hora do challenge. Agora é a hora. Finalmente. Tipo assim, os coroa fazendo challenge no TikTok, né? Aí a gente entrou lá e a atendente, a Carla, também, 20 e poucos anos. Ah, pode gravar? Pode. Aí mostramos ali o processo, a gente publicou todos esses vídeos. E foi muito legal, óbvio. Aí quando a gente gravou, depois eu fiquei batendo um papo com ela. E eu falei, você é daqui de Alzonte? Moro no povoado aqui perto. E eu falei assim, mas você já conhecia do Bitcoin antes ou você começou a conhecer aqui por causa... Não, eu comecei a conhecer aqui porque até então eu só lidava com dinheiro vivo, porque 70% da população lá é desbancarizada. Não tem acesso a nenhum serviço bancário. Zero, 70%. No Brasil é um pouco mais de 50%, lá 70%. Então ela falou, eu guardava o dinheiro em casa, pagava, não sobrava nada, às vezes e deixava o dinheiro lá guardado lá em casa. Então nunca tive, nem sabia o que era guardar dinheiro. E ela falou, desde que eu... E ela é uma pessoa super humilde, super simples, assim, né? Mas falava super bem. E aí desde que eu baixei a carteira, eu uso, aí eu comecei a guardar um dinheiro. Eu tenho lá, imagina, 3 anos atrás, né? Então tá bem, né? Pelo menos... Nossa, é verdade. Só que na cabeça dela, ela tá Caramba. assim... E eu fico olhando lá... às vezes sobe, às vezes cai, né? Bastante, às vezes sobe bastante, mas sabe, de um jeito tão simplório, mas assim, que ela entendeu, porque você vê aquela coisa. Já viva, acostumou, na verdade, com esse ciclo, né? e ela fala assim: mas ainda tá legal, ainda tá bom, consegui guardar um dinheirinho, porque ela falou, nunca teve Partiu do acesso. zero, né? Partiu do zero, não tinha nada. Por mais que tenha variação, cara, essa é alguma coisa. E é muito. E eles têm essa noção, ou essa expectativa de valorização da moeda, que o mundo, digamos assim, do Twitter tem, de que vai valorizar, vai valer cada vez mais, enfim, eles têm essa noção ou não tá nesse ponto? Cara, eu queria falar que a gente sabe que a gente vive numa bolha, né? Exatamente. E tanto da rede social como desse nicho que quando a gente Sim. fala de educação financeira e de investimento de uma maneira geral. Só que quando a gente percebeu realmente que, assim como no Brasil, além da desbancarização, as pessoas eles têm zero educação financeira. Zero. Aqui, mal e mal, a gente está falando de poupança, de um tesouro, de um CDB no máximo. E olhe lá, hein? Porque aqui a maioria, quando é desbancarizado, é endividado. Então, não está nem poupando. Então, lá eles estão mais preocupados com essa questão de governo e tudo mais do que, isso pode ser bom para mim. Mas as pessoas que a gente teve mais interação, a gente contratou uma equipe de produção lá para ajudar a gente com a gravação e tudo. E aí, com eles, a gente falava. Tem até uma história legal, né? Que a gente depois vai gravar pro pessoal, porque essa foi, acho que, o auge da história lá, foi esse pessoal da produção. A gente teve pequenas interações durante a viagem inteira.
Mas o maior arco de todas as histórias foi justamente a nossa equipe de produção. A gente vai contar isso no episódio no canal, mas também, resumidamente, eles ficaram mais de uma semana com a gente. E Doutrinados agora. Não, viram tudo de perto, todas as entrevistas, a gente dando entrevista pra imprensa, a gente falando com todo mundo, no Bitcoin Beat. Eles acompanharam a gente em tudo, Então foi Só que a muito gente legal. entrava no carro, então 40 minutos, 1h30 no carro, a gente falava de tudo, menos de investimento de Bitcoin. Então silêncio. aí eu falava assim, tio, cara, a gente tá fazendo alguma coisa errada. E a gente precisava de alguém pra gente ver como funcionava ativo. E teria que baixar na carteira. E a gente meio que jogava pra eles, pô, então podia baixar pra gente ver a gente gravar. Silêncio. Cri-cri, passava o grilinho do cri-cri. Aí um olhava pro outro e falava assim, cara, o que a gente tá fazendo de errado? Porque eu falei, a culpa é nossa, porque a gente tava conversando com todo mundo e a gente fazia questão de explicar, de separar o que... Tanto que quando a gente deu uma entrevista pra um veículo de oposição ferrenho lá, eu nem sabia, na real. Mas na segunda pergunta, o que é o pior que pode acontecer com o país? O que o governo tá fazendo de errado? Eu falei aí na minha cabeça, eu já entendi. Mas a gente é sabonete, né? Eu sou ensaboadaço. Então, eu cheguei e falei assim, olha, eu sou um estrangeiro, eu não me sinto apto a opinar o contexto político, econômico, e eu acho que vocês têm o direito de questionar e até de protestar, porque é uma democracia, e se você tá insegura ou até contra essa medida, é isso. Mas aí eu já soltava, né? Mas a gente acha estranho que o governo... de todas as ferramentas que ele podia ter escolhido, ele escolheu a única que ele não tem nenhum controle. Posso Uma emendar? moeda livre. Isso deve ter E ela ficou assim, mas como assim é impactado livre? ela, né? Aí eu falei, então senta aqui, nós vamos conversar. Cara, Posso- você não tem ideia. Quando terminou, o olhinho dela brilhava. Quando ele ia falando, e o olho dela ia brilhando, assim. Ela chegou meio... e meio gravando ele sem pedir informação. Ela com o celular, eu falei, Pegou tio, o ela tá celular e gravando. começou, nem falar, ó, eu sou do jornal e tal. Não, ela começou já, o que você acha, não sei o quê, e perguntando. E meio assim, aquela sensação meio tipo, eu vou te pegar, né? E quando ele foi falando, cara, ela ia soltando. Chegou uma hora que os olhinhos dela brilhavam, assim, eu falei, cara, eu tenho certeza, ela terminou a entrevista, ela vai sair correndo e vai comprar Bitcoin, cara. Não é Vai possível, mudar de jornal, não né? é possível, cara. Mas foi engraçado. Foi muito engraçado. E, meu, ela agradeceu a gente. Poxa, que legal. Gostei das informações. Pegou o WhatsApp, queria pegar mais informações. Foi muito legal. E só para não perder o fio, eu sei que a gente tá com o tempo apertado, Manda mas tem duas histórias. Mas uma eu vou contar agora, que aí quando... Uma semana de silêncio dos dois produtores, não perguntavam nada. Não é que, tipo assim, tô interessado, só assim, poxa, mas como é que funciona isso? Eu vi você falando com o comerciante, nada. Aí no último dia, a gente ia embora no dia seguinte, 4 horas da manhã, era tipo 6h30, 7 horas da noite, no carro, a gente voltando pro hotel, ele... Marcos, esse negócio aí que você falou da Light, não sei o que... Aí eu olhei pra trás e falei, tio, conseguimos, porra! 45 do segundo tempo, né? 49, né? Nos acresce. E aí eu comecei a falar pra ele, eu falei assim, aí expliquei, você pode, aí toda a parte, como é que funciona, a parte de ser, né, do protocolo e tudo mais, e eu falei, bem ou mal, eu falei, cara, e o cara tem uma produtora, eu tenho uma produtora aqui no Brasil, então a gente trabalha no mesmo ramo, e eu falei pra ele, de repente você recebe um pagamento, sei lá, $100, só pra dar um número redondo, cara, pra você começar a aprender e a poupar também, pode ser na carteira do governo, uma carteira pessoal, converte 95, 97 para dólares e vai colocando ali. O importante é você criar o hábito de 0,5% a 5% do seu patrimônio. Você está exposto a uma coisa que tem um poder de upside muito, muito bom e você aprende como é que funciona isso. E aí você vai cada vez mais se empoderar, você entender tudo que está por trás disso aí. E ele falou assim, por que ninguém não explica assim para a população? Nossa. Aí eu falei assim, cara, posso te falar? Eu também trabalho com comunicação. Você acha que uma propaganda do governo, uma capa de jornal, uma publicidade vai falar com todo mundo? Eu tô falando para você desse jeito porque eu sei quem você é, com que você trabalha e o seu e tudo, né? Se você é um cara estudado, se você entende alguma coisa, se você já tem, se você tem conta no banco. Então eu falei assim, para cada pessoa que a gente interagiu, se você percebeu, eu falei de uma forma diferente. Então com o seu Davi lá da Bitcoin Beat, do Barrigão lá, tiozão do Shortão, e com o dono de uma cadeia de bares lá, é outro tipo de conversa. Ou com alguém que trabalha com economia. A gente foi numa das maiores escolas de educação financeira e conversamos com o pessoal lá. A história é longa. Mas eu vou deixar, o Nico, antes de terminar, depois eu vou te contar só uma coisa. Não, pode mandar brasa. Infelizmente, nosso tempo é apertado, mas pode contar com tranquilidade a história. Até porque eu quero que as pessoas saibam que
A gente viu, depois a gente testou o caixa eletrônico do Tivo, a gente viu todas as funcionalidades, a gente pegou na mão o aplicativo e tem um walkthrough que a gente fez com todas, indo aba por aba, todas as funcionalidades, tudo bem pensado. E todo mundo que instalava o aplicativo, é só para cidadão salvadorenho. O incentivo para você instalar e começar a usar, que você, depois que você instalava, fazer seu cadastro, você recebia um crédito de $30 para poder começar a transacionar. Nada mal. E aí eu achei... Quem desenvolveu foi a equipe da Strike? Não. Eu até vou ver se até o final do programa vem o nome da empresa, mas não foi. E uma das polêmicas, quanto que gastou para fazer aplicativo e tudo mais. Ele é bem pensado, né, de uma maneira geral. Só que você instala, você tem que fazer a selfie, né, você tem que fazer tudo, o cadastro bonitinho, você recebe $30 e começa a usar. E eu falei isso para eles, eu falei assim, de repente instala, transfere para uma carteira privada e usa esses $30 para aprender, como se fosse o seu curso para você aprender. Só que você vê a diferença de approach. E uma das polêmicas que deu é que até o presidente falou muito sobre Bitcoin Beach. Falou assim, foi uma experiência, já tem 3 anos, a gente viu aquilo florescendo lá, então a gente quer que isso se amplie para o país. Só que na hora de desenvolver a lei e implementar, o pessoal do Bitcoin Beach não participou. Então eles ficaram meio cabreiros que, tipo Só usou o exemplo. a gente usaram o marketing para falar da gente, mas na hora de implementar. Por que eu tô falando isso? A gente instalou a carteira do Bitcoin Beach também, testamos lá. E aí depois até chegando no Brasil, eu comecei a olhar com calma e tem uma aba lá, que tem como se fosse um mini curso ali. Tutorial. Assim. Um tutorial. Só que é o seguinte, ele tem 5 módulos, se não me engano. E cada um desses módulos, sei lá, tem umas 4, 5 perguntas. Então ele mostra o que é Bitcoin. Em 4 linhas ele fala. Aí ele vai para uma pergunta. E a múltipla escolha, mas as respostas são sempre absurdas. Mas com terminologia simples e fácil, né? Tipo, de você acertar. Uma didática super legal na carteira. Assim. Cada pergunta que você acerta, ele deposita um satoshi na sua conta. Nossa, que Então, legal. se esses $30 tivessem sido dado assim, tipo, você fazer um tutorial, então, ao invés de, entrou, tem $30, o que eu faço com isso aqui? Não sei. Então, a diferença até de approach, de como implementar. Então, se um dia se discutir isso no Brasil, tomara, espero que a gente possa, através desse tipo de compartilhamento de informação, fazer de uma forma que a gente sabe que a gente vive numa bolha, inclusive mesmo dentro de São Paulo ou dentro desse nicho de assuntos, assim como a diferença entre as cidades, os estados, né? Então, acho que a gente conseguiu perceber a diferença de quando a coisa está focada na educação, não tem problema que seja uma lei do governo, que as pessoas sejam obrigadas, porque elas sabem o propósito daquilo e como elas podem usar. E lá, a turma do Bitcoin Beach é a turma do Strike, do Jack Mallers ali. Isso. Não, ele também fez parte, mas a empresa que desenvolveu o aplicativo Bitcoin Beach chama Galloy, G-A-L-O-Y. Tá. Então eles que desenvolveram, tá? Mas... só para o pessoal saber quem é o Jack Mallers, né? Quando teve aquele anúncio no meio da conferência de Miami, foi ele que fez o anúncio. Ele também é o cara que, quando o Jack Dorsey anuncia lá a integração da Lightning Network com o Twitter, ele compartilha o vídeo do Jack mandando Bitcoin via Lightning Network de Chicago para El Salvador em segundos, né? Eu já testei, é incrível a funcionalidade, incrível. E a entrevista dele, ele falou, foi engraçado porque o Jack Mallers falou assim, a partir de hoje, né, tudo bem que ainda é um rollout, né, por enquanto só em iOS, não tá para todos os dispositivos, para você receber você precisa ter Strike, conta na Strike, que no Brasil não tem ainda, mas para mandar você pode mandar de qualquer conta. Tanto que eu mandei a gorjeta, o tip, para 2 perfis que eu sigo que já habilitaram a função, e é incrível. A experiência de usuário é muito simples, funciona super bem, e ele falou, a partir de hoje, o Twitter é a plataforma de remessa, maior plataforma de remessa potencial do mundo, né? Tipo, tá desbancando Western Union e afins, né? E similares. Porque é simples, é fácil, instantâneo e network fee zero. Eu não acreditei. A tarifa zero. Eu falei, mas como? Zero. Porque o Twitter não ganha nada e a transferência instantânea. Impressionante. O Jack tem um perfil bem de disrupção do status quo, idealista, né? Idealista. E o Jack Dorsey também. Então, não tô à fome com a vontade de comer ali. Você sabe que saíram várias manchetes, saiu um cálculo, né? Que com o Bitcoin, os salvadorenhos, ele fala, as manchetes vão causar prejuízos de $500 milhões para os bancos e Western Union. E aí, quem tá do outro lado fala assim, mas ninguém publicou
que os cidadãos salvadorenhos vão, Ele ganha, vão- né? vão Salvando economizar. esse dinheiro, economizando dinheiro. Porque é essa disrupção, entendeu? E aí, as empresas que se integrarem e abraçarem da melhor forma essa tecnologia vão estar à frente, entendeu? Agora, se continuar brigando contra, vai ser a próxima Blockbuster, a próxima Kodak da vida, aí, Sem quem dúvida. sabe, né? Futuro Pessoal, o papo tá muito bom. Vai aqui. ficar mais, vai ficar mais. Pois é, né? Infelizmente esse programa só tem 1 hora de duração, porque hoje realmente dava pra ir aqui, fazer que nem o Rogério Vilela lá, fazer umas 4, 5 horas de live. Bora, eu topo. Vamos chamar eles para um cast. Fácil, viu? Vamos. Deixa eu chamar eles para um cast. A acho gente tem um que programa que é um podcast, chama CryptoCast dentro do canal. É toda quinta-feira, às 6 da tarde, e aí a gente recebe convidados. Ah, bom que esse horário já é bom, já pode prazer, com cerveja. prazer. Podcast Ah, 6 da whisky, tarde, né? já tô Um liberado. whiskyzinho. Boa também. Opa. Bom, e com isso a gente vai encerrar aqui, até porque a gente vai ter o Bolsa na Rede aqui, o próximo programa. E bom, eu queria agradecer demais a participação dos dois, foi sensacional. Pessoal, pode acompanhar eles na B13, tem no Instagram, tem no Twitter, em várias redes sociais, Tem no na verdade. YouTube também, agora está no... Tiozão é youtuber, cara. Tá pagando mico em vídeo Tem agora. Facebook, porque Facebook é o tiozão master, né? Se tiver no Facebook, aí não tem jeito. É, isso eu não vou falar muito. Mas de qualquer maneira, eu queria agradecer demais aqui o André, o Marcos, também, é claro, o Bogo, o Jorginho e também o Diego, que fez aqui a sua estreia no Criptopiratas. É claro que a gente vai ficar cada vez mais familiarizado aqui com o passar das semanas, mas de qualquer maneira, pessoal, muito obrigado por hoje. Esperamos vocês aqui na próxima semana. E aí, curtiu a viagem? Criptopiratas. Criptopiratas. Termina aqui Criptopiratas. Esta edição do Criptopiratas foi um oferecimento de Mercado Bitcoin. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.